Eu quero que você respire fundo comigo agora, bem fundo. Porque o que eu vou revelar neste vídeo não é um conteúdo comum. É algo que mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. Por muitos anos eu vivi com a sensação constante de que algo invisível estava a bloquear o meu crescimento. Era como se uma energia silenciosa estivesse sempre a puxar-me para beijo. Mesmo quando eu me esforçava, mesmo quando eu fazia tudo certo, mesmo quando eu estava motivado, alguma coisa me prendia no mesmo lugar. E por muito tempo eu pensei que isso era azar. Pensei que eu não era bom o suficiente. Pensei que a vida era dura mesmo, que prosperidade era só para alguns, e que talvez Deus não me tivesse escolhido para viver em abundância. Mas eu estava completamente enganado. A verdade é que existe um motivo invisível, uma força interna que, quando não é compreendida, controla silenciosamente tudo na sua vida. O seu dinheiro, os seus relacionamentos, as suas oportunidades, a sua energia, a sua autoconfiança, a sua vibração espiritual e a sua capacidade de receber. Essa força estava a sabotar-me sem que eu percebesse. Foi só quando eu cheguei ao limite, quando me senti cansado de repetir os mesmos ciclos, as mesmas quedas, os mesmos bloqueios, que eu fiz uma pergunta que mudou tudo. O que dentro de mim está a criar a minha realidade? Essa pergunta abriu uma porta dentro de mim. E quando você abre essa porta, não existe mais volta. A minha primeira grande descoberta foi que havia um padrão repetido na minha vida. Sempre que eu chegava perto de conquistar algo grande, algo inesperado acontecia. Sempre que o dinheiro aumentava, uma perda surgia. Sempre que um caminho parecia abrir-se, uma dificuldade aparecia do nada. Era como se a vida tivesse um limite invisível para mim. Um teto energético, uma fronteira que eu não conseguia ultrapassar. E o pior é que eu não entendia o motivo. Até que um dia, em silêncio sozinho, cansado de repetir histórias, eu senti algo. Não uma voz comum, não um pensamento, mas uma frase profunda, que parecia vir de dentro da minha alma. Você não está travado no mundo. Você está travado em você. Foi como um choque. Eu fiquei alguns instantes sem conseguir mover o corpo. Era como se Deus tivesse colocado um espelho espiritual diante de mim. E ali pela primeira vez, eu percebi, o bloqueio não era externo. O bloqueio estava na minha vibração. E essa vibração estava programada muito antes de eu perceber. O bloqueio invisível não é físico, é vibracional. Existe uma camada de energia que envolve cada um de nós. Essa camada é formada por memórias ancestrais, experiências emocionais, crenças antigas, tramas silenciosos, medo da falta, vibrações herdadas, sentimentos de não merecimento, proteção inconsciente e programas automáticos. Eu carregava tudo isso e, sem perceber, vibrava exatamente na frequência da escassez, não da prosperidade. E quando a sua vibração está desalinhada, não importa o quanto você tente crescer externamente, internamente você ainda está preso. Era como tentar correr com corrente nos pés. Eu desgastava-me, trabalhava mais, esforçava-me demais, mas continuava no mesmo lugar. A vibração da falta mantinha-me preso na falta. A vibração do medo mantinha-me preso em perdas. A vibração do não merecimento impediu-me de receber. E isso silenciosamente dirigia minha vida. Eu lembro-me exatamente do dia em que a trava começou a cair. Eu estava sentado no chão com as luzes apagadas, sentindo um peso no peito. Aquele mesmo peso que me acompanhava há anos. E de repente eu sentia algo dentro de mim a movimentar-se, como uma presença, uma força, um chamado. E essa presença trouxe uma frase tão forte, tão poderosa, tão clara, que até hoje eu sinto um arrepio ao lembrar. Ative o poder que eu coloquei dentro de você. Eu entendi imediatamente. Deus não estava a pedir para eu buscar fora. Ele estava a pedir para eu ativar dentro. Ali, naquele instante, eu percebi algo que transformou a minha vida para sempre. A prosperidade não chega quando você luta, ela chega quando você se alinha. Riqueza não é sobre ter, é sobre vibrar. A abundância não é conquistada, ela é permitida. E naquele momento, eu senti a trava a enfraquecer, senti a minha energia a mudar. Senti algo a abrir-se dentro de mim. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. A minha mente ficou mais clara, a minha energia ficou mais leve, ideias começaram a surgir com facilidade, oportunidades apareceram do nada. Pessoas começaram a procurar-me, decisões ficaram mais intuitivas, caminhos começaram a abrir-se. Parecia que o mundo inteiro tinha mudado. Mas não foi o mundo que mudou. E quando a vibração muda, a realidade responde. E é exatamente isso que eu quero ensinar-lhe neste vídeo. Porque aqui vem o mais importante. Na parte 2, eu vou revelar o teste vibracional que fiz e que revelou o meu bloqueio. O exato ponto de travamento que quase todo mundo carrega. A oração de ativação que mudou a minha energia em minutos, o exercício de 2 minutos que aumenta a sua vibração imediatamente e o código espiritual que desperta o poder que Deus colocou dentro de você. Isso vai impactá-lo profundamente.
vai abri-lo, vai libertá-lo. Mas antes, se este vídeo já acendeu algo dentro de você, se você sentiu a sua energia a reagir, se percebeu que existe sim um bloqueio invisível que está pronto para cair, então eu peço-lhe, curta este vídeo e inscreva-se aí no canal. E ative o sininho, porque você não pode perder a parte 2. É lá que a transformação começa de verdade. Respire fundo. Você está prestes a entrar no nível mais profundo da sua própria abundância. Eu lembro exatamente do dia em que percebi algo que mudou meu destino para sempre. Eu não estava vivendo, eu estava apenas reagindo ao mundo. E quando a gente vive reagindo, tudo parece urgente, tudo parece pesado, tudo parece maior do que realmente é. Mas naquele momento, naquele instante, eu fiz a pergunta certa. E se o problema nunca foi a minha vida, e sim o meu estado interno? Essa pergunta me atravessou como um raio. Era como se finalmente eu tivesse encontrado a porta certa dentro de um labirinto que eu mesma havia criado. Eu sentei em silêncio, respirei fundo e fiz algo que eu nunca tinha feito de verdade. Eu falei comigo mesma, com autoridade. E eu disse em voz alta: eu sou suficiente. Aquela frase ecoou. Mas não foi só isso. Foi o que aconteceu depois. Eu senti meu corpo reagir. Era como se uma parte minha, há muito tempo esquecida, tivesse despertado. Como se uma força silenciosa dissesse: finalmente, você voltou. E naquele instante eu entendi que o eu sou não é apenas uma frase positiva. Não é uma afirmação motivacional. Não é uma frase bonita para colocar na geladeira. O eu sou é uma chave, uma frequência, um código, um portal que muda tudo. Quando eu digo eu sou, eu assumo responsabilidade total pela vida que estou criando. Eu deixo de apontar para o mundo e começo a apontar para dentro. Porque a verdade é, o mundo não responde ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou. Eu sou é um código que ativa aquilo que dorme dentro de mim. E quando eu comecei a usá-lo com intenção, eu senti a minha energia mudar. E quando a minha energia mudou, a minha vida começou a acompanhar. Eu percebi que por muitos anos eu dizia frases como: eu sou azarada, eu sou ansiosa, eu sou pobre, eu sou assim mesmo, eu sou desorganizada, eu sou alguém que nunca consegue. E essas frases não eram apenas pensamentos, elas eram ordens, comandos, programações, códigos que o universo recebia e executava sem questionar. E quando percebi isso, foi impossível continuar vivendo da mesma forma. Eu entendi que cada eu sou que eu pronunciava era como um pedido enviado para a vida, um pedido que sempre era atendido menos mesmo quando eu não percebia. Então, eu decidi mudar. Decidi assumir o comando. To-dos ou os dash pela manhã, antes de pegar no celular, antes de pensar em problemas, antes de lembrar das minhas obrigações, eu fazia um ritual simples, mas poderoso. Eu colocava a mão no peito, respirava fundo e dizia: eu sou luz, eu sou abundância, eu sou foco, eu sou coragem, eu sou prosperidade em movimento. E algo extraordinário começou a acontecer. Não foi mágica, foi alinhamento, foi frequência. Foi coerência interna. Eu percebi que quando eu dizia eu sou, meu corpo acreditava, minha mente acreditava, minha energia acreditava. E quando a minha energia acreditava, o mundo externo respondia. Eu comecei a tomar decisões diferentes. Eu comecei a me sentir mais forte. Eu comecei a ter clareza. Eu comecei a ter oportunidades que nunca tinha antes. Eu comecei a perceber sinais que antes eu ignorava. Eu comecei a ver portas onde antes só via paredes. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais poderosa. Eu entendi que o segredo não era pedir, era meet. E por isso, naquele período da minha vida, sempre que algo difícil acontecia, em vez do Dizer. Por que isso está acontecendo comigo? Eu perguntava, o que isso está tentando me transformar em? E essa pergunta mudou tudo. Porque eu comecei a perceber que nenhuma dificuldade aparece para diminuir quem eu sou, mas para revelar quem eu posso ser. A cada desafio que aparecia, eu falava, eu sou maior que isso. Eu sou guiada, eu sou sustentada, eu sou capaz, eu sou a pessoa que vai superar isso. E sabe o que aconteceu? Eu superei, todas, uma por uma. Não porque a vida mudou, mas porque eu mudei. Eu compreendi o que ninguém nunca tinha me ensinado. Aquilo que eu digo depois de eu sou se torna a minha realidade. O universo não questiona, ele só devolve. Eu sou é um ato de criação. E foi por isso que eu comecei a tratar o eu sou como um ritual sagrado, como uma tecnologia espiritual, como um código de ativação da prosperidade, porque é isso que ele é. E você vai começar a perceber isso também. Vai perceber que não existe prosperidade sem identidade, não existe riqueza sem consciência, não existe abundância sem declaração. Tudo começa com o eu sou. E agora, que você chegou até aqui comigo, eu quero te entregar uma chave que eu demorei anos para compreender.
Você não atrai o que deseja. Você atrai exatamente quem você acredita que é. Se dentro de você existe dúvida, escassez, medo, sensação de não merecimento, não importa o quanto você trabalhe lá fora, nada muda. Mas quando dentro de você surge certeza, convicção, identidade, força, propósito, o mundo não tem outra escolha além de se reorganizar ao seu favor. Essa é a força do Eu Sou. E é por isso que você está aqui hoje. Porque nada é por acaso. Você está ouvindo estas palavras porque já está pronta para o próximo nível. E na próxima parte, eu vou te mostrar como transformar o Eu Sou em uma arma espiritual capaz de redesenhar o seu destino. Agora, antes de irmos para a próxima parte, faça uma coisa. Escreva nos comentários: eu sou pronta para o meu partido novo destino. Isso não é só um comentário. É um compromisso com você mesmo. E claro, se este conteúdo já está mexendo com sua energia, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Eu passei grande parte da minha vida acreditando que o meu destino estava escrito, que eu tinha que aceitar aquilo que a vida colocava na minha frente, que algumas pessoas nasceram para vencer e outras simplesmente não, até o dia em que eu descobri algo que mudou tudo. O destino não é algo que eu encontro. É algo que eu declaro. E foi aí que eu entendi o verdadeiro significado do Eu Sou. Eu sou não é uma frase. Não é uma oração decorada. Não é um mantra vazio. É o registro mais profundo da minha identidade espiritual. É como Deus fala dentro de mim. É a parte de mim que não falha, que não duvida, que não treme. É a parte que sabe exatamente para onde eu devo ir, mesmo quando a minha mente está perdida. Mas havia um detalhe que eu não enxergava. Eu estava usando o poder do Eu Sou contra mim mesma. Eu dizia frases como: eu sou cansada, eu sou alguém que não consegue, eu sou azarada, eu sou alguém que nasceu para lutar, eu sou alguém que nunca vai ter mais do que o básico. E todas essas palavras voltavam para mim como realidades. Porque todo Eu Sou é uma semente, e toda semente cedo ou tarde germina. Foi então que percebi que não bastava pensar positivo. Eu precisava me reconstruir por dentro. E tudo começou no dia em que eu falei, pela primeira vez, com firmeza: eu sou destinada à prosperidade. Naquele momento eu senti algo mudar. Não era externo. Era como se uma presença silenciosa me dissesse: finalmente você está lembrando quem é. Eu entendi que quando eu declaro Eu Sou, eu permito que algo divino passe através de mim. O Eu Sou é como uma ponte entre a minha vida humana e o plano espiritual, entre quem eu fui até hoje e quem eu posso ser daqui para frente. Mas o mais poderoso veio depois. Eu percebi que existem dois tipos de pessoas: as que descrevem a vida que têm e as que proclamam a vida que querem viver. E tudo começa dentro. Eu comecei a testar isso na prática. Em dias ruins eu dizia: eu sou calma, eu sou protegida e eu sou guiada, eu sou sustentada pela força que Deus colocou em mim. E, sem perceber, meu corpo reagia. Minha respiração mudava. Meu coração desacelerava. Minha mente clareava. Era como se o mundo interno estivesse finalmente assumindo o comando do externo. Eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. O Eu Sou é uma convocação. Quando eu declaro, eu convoco o futuro que já existe espiritualmente. Eu chamo para perto aquilo que sempre foi meu, mas estava adormecido. E de repente, oportunidades começaram a surgir, pessoas começaram a aparecer, caminhos começaram a se abrir, portas começaram a destrancar. Nada disso era coincidência, era coerência, porque a vida sempre responde à minha identidade, não às minhas intenções. A força do Eu Sou começou a reorganizar tudo ao meu redor. E quanto mais eu falava, mais eu sentia meu corpo vibrar diferente. Até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Eu estava caminhando, distraída, quando uma frase simplesmente emergiu dentro de mim. Como se não fosse minha: você é mais poderosa do que tem demonstrado. Eu parei, literalmente parei na calçada. Aquela frase me atravessou como fogo. Eu percebi que eu tinha medo do meu próprio poder. Medo de assumir a grandeza que Deus tinha plantado dentro de mim. Medo de viver o que eu já sentia que era meu. E foi naquele momento que eu decidi. A partir daquele dia, meu Eu Sou seria sagrado. Eu deixei para trás tudo o que um dia eu declarei contra mim. E comecei a afirmar diariamente: eu sou a dona da minha energia. Eu sou a criadora da minha realidade. Eu sou uma filha de Deus com propósito. Eu sou abundância em movimento. Eu sou guiada por uma força maior. Eu sou digna, merecedora e preparada. E você não imagina o que aconteceu quando essas frases se tornaram meu padrão interno. Foi como tirar o corpo de uma frequência pesada e colocá-lo em uma vibração completamente diferente. E aqui vai a parte que ninguém te conta. Quando você muda quem você é internamente, o mundo não consegue mais te tratar como tratava antes. Porque você não é mais a mesma. Sua energia não é mais a mesma.
Sua postura não é mais a mesma. Seu olhar não é mais o mesmo. E tudo ao redor responde. Eu descobri que o eu sou não cria apenas um novo pensamento. Ele cria uma nova pessoa. E quando uma nova pessoa nasce, uma nova vida nasce junto. E agora aqui com você, eu quero que você entenda algo. O universo não está esperando você ter coragem. Ele está esperando você se declarar. A vida que você deseja já existe. Mas ela só se aproxima quando você assume a identidade que combina com ela. E por isso, antes de irmos para a parte 4, eu quero que você declare algo publicamente, nos comentários. Eu sou a dona do meu destino. Essa frase é um pacto, uma assinatura energética, uma permissão espiritual para que a sua nova fase comece. E se esta mensagem ativou algo dentro de você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a próxima parte é onde tudo se conecta. É onde você vai aprender a transformar o eu sou em ação, força e manifestação real. Te vejo lá. Eu vivi boa parte da minha vida acreditando que manifestação era algo distante, quase mágico, reservado para algumas poucas pessoas especiais. Mas eu não sabia que a verdadeira magia sempre esteve dentro de mim, e que eu a ignorava todos os dias. O que eu vou te contar agora não é teoria. É uma revelação que mudou minha vida de maneira tão profunda que eu nunca mais consegui voltar a ser quem eu era antes. Tudo começou quando eu percebi uma coisa simples, mas poderosa. Eu não manifestava aquilo que eu desejava. Eu manifestava aquilo que eu acreditava que eu sou. Essa frase virou a minha chave. Foi como se alguém tivesse apagado uma vida inteira de dúvidas e acendido uma luz que nunca mais se apagou. Eu lembro exatamente do momento em que isso aconteceu. Eu estava olhando para minha vida, para os resultados que eu tinha, para todas as vezes que eu tentava mudar e acabava voltando para o mesmo lugar. E eu perguntei a mim mesma, se eu realmente acredito que Deus mora dentro de mim? Por que minha vida não reflete esse poder? Essa pergunta doeu. Doía porque no fundo eu sabia a resposta. Eu dizia que acreditava, mas o meu eu só contava outra história. Eu dizia eu quero prosperar, mas dentro de mim eu declarava, eu sou alguém que sempre luta. Eu dizia, eu quero mudança, mas internamente repetia, eu sou alguém que nunca consegue. Eu dizia, eu quero abundância, mas carregava dentro de mim o código. Eu sou alguém que nasceu para o mínimo. O universo não responde às minhas palavras. Ele responde à minha identidade. E naquele dia, enquanto eu olhava para o teto do meu quarto, eu sentia algo se quebrar dentro de mim. Era como se eu estivesse deixando para trás uma versão antiga e pesada da minha alma. Eu respirei fundo, fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos eu falei com verdade. Eu sou filha do Criador. Eu sou abundância. Eu não falei para tentar acreditar. Eu falei porque era a minha essência. E quando eu pronunciei essas palavras, algo aconteceu. Eu senti meu corpo inteiro vibrar. Uma onda quente, quase elétrica, atravessou meu peito. Era como se Deus estivesse dizendo, finalmente você está usando o que eu coloquei dentro de você. Naquele momento eu entendi que o eu sou não é apenas uma afirmação. Ele é o comando mais poderoso capaz de alterar a minha vibração instantaneamente. Eu comecei a perceber que cada vez que eu dizia, eu sou, eu ativava um código espiritual. Cada código criava uma frequência. E cada frequência atraía uma realidade compatível. Nada na minha vida, absolutamente nada, era coincidência. Era sempre consequência. E se eu quisesse uma nova consequência, eu precisava assumir uma nova identidade. Foi então que eu fiz algo que mudou completamente a forma como eu vivo. Todos os dias, antes de qualquer coisa, eu escolhia quem eu sou. Não quem eu fui. Não quem eu achei que era, mas quem eu decidi ser a partir daquele dia. E eu falava, eu sou riqueza. Eu sou paz. Eu sou foco. Eu sou disciplina e eu sou guiada. Eu sou corajosa. Eu sou expansão. Eu sou a própria manifestação em movimento. Não foi um dia que mudou minha vida, foi o ritual. E quanto mais eu afirmava, mais a minha energia se reorganizava. E quanto mais a minha energia se reorganizava, mais minha vida começava a refletir isso. Eu percebi que tudo aquilo que eu buscava lá fora já existia dentro de mim. Só estava inativado. E foi aí que eu entendi o ciclo mais profundo da manifestação. Você não manifesta o que pede. Você manifesta o que vibra. E eu só vibro de verdade aquilo que eu assumo como identidade. Foi então que eu comecei a notar pequenas mudanças. Eu tinha mais clareza, mais coragem, mais foco. Coisas que eu adiava há meses eu resolvia em minutos. Ideias surgiam do nada. Pessoas certas apareciam no momento exato. Oportunidades que pareciam improváveis se tornavam possíveis. Era como se o universo estivesse me dizendo, agora você está alinhada. Agora eu posso te entregar. E quanto mais eu vivia isso, mais eu entendia que a maior parte das pessoas não manifesta nada porque repetem um erro terrível. Elas querem mudar a vida, mas continuam sendo a mesma pessoa. Querem prosperidade, mas pensam,
e agem como escassez. Querem abundância, mas vibram medo. Querem liberdade, mas se declaram presas. Querem milagres, mas se descrevem como alguém comum. E a verdade é simples, mas exige coragem. A vida só muda quando você muda o eu sou, que te define. E foi isso que transformou tudo. Foi por isso que, um dia, eu olhei para mim mesma no espelho e disse: chega, chega do pedir. Chega de me diminuir. Chega de aceitar pouco. Chega de fugir do meu potencial. A partir daquele momento eu declarei com força: eu sou a expressão viva do poder que Deus colocou em mim. E naquele segundo, eu senti algo dentro de mim se libertar. Era como se todas as versões pequenas de mim tivessem finalmente morrido. E eu renasci com clareza. Renasci com força. Renasci com propósito. E é por isso que eu estou gravando este vídeo. Porque eu sei que alguém, assim como eu naquele momento, está pronta para renascer também. Mas antes de irmos para a próxima parte, onde eu vou te mostrar como transformar o eu sou em manifestação física concreta e visível, que muda sua vida de verdade, eu quero que você declare algo nos comentários. Escreva: eu sou a minha melhor versão, a partir de hoje. Isso é mais que um comentário, é um decreto. E se este vídeo tocou a sua alma, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu futuro vai te agradecer por isso. Eu vivi boa parte da minha vida acreditando que manifestação era algo distante, quase mágico, reservado para algumas poucas pessoas especiais. Mas eu não sabia que a verdadeira magia sempre esteve dentro de mim, e que eu a ignorava todos os dias. O que eu vou te contar agora não é teoria. É uma revelação que mudou minha vida de maneira tão profunda que eu nunca mais consegui voltar a ser quem eu era antes. Tudo começou quando eu percebi uma coisa simples, mas poderosa. Eu não manifestava aquilo que eu desejava. Eu manifestava aquilo que eu acreditava que eu sou. Essa frase virou a minha chave. Foi como se alguém tivesse apagado uma vida inteira de dúvidas e acendido uma luz que nunca mais se apagou. Eu lembro exatamente do momento em que isso aconteceu. Eu estava olhando para minha vida, para os resultados que eu tinha, para todas as vezes que eu tentava mudar e acabava voltando para o mesmo lugar. E eu perguntei a mim mesma: se eu realmente acredito que Deus mora dentro de mim, por que minha vida não reflete esse poder? Essa pergunta doeu. Doía porque no fundo eu sabia a resposta. Eu dizia que acreditava, mas o meu eu só contava outra história. Eu dizia: eu quero prosperar, mas dentro de mim eu declarava: eu sou alguém que sempre luta. Eu dizia: eu quero mudança, mas internamente repetia: eu sou alguém que nunca consegue. Eu dizia: eu quero abundância, mas carregava dentro de mim o código: eu sou alguém que nasceu para o mínimo. O universo não responde às minhas palavras. Ele responde à minha identidade. E naquele dia, enquanto eu olhava para o teto do meu quarto, eu sentia algo se quebrar dentro de mim. Era como se eu estivesse deixando para trás uma versão antiga e pesada da minha alma. Eu respirei fundo, fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos eu falei com verdade. Eu sou filha do Criador. Eu sou abundância. Eu não falei para tentar acreditar. Eu falei porque era a minha essência. E quando eu pronunciei essas palavras, algo aconteceu. Eu senti meu corpo inteiro vibrar. Uma onda quente, quase elétrica, atravessou meu peito. Era como se Deus estivesse dizendo: finalmente você está usando o que eu coloquei dentro de você. Naquele momento eu entendi que o eu sou não é apenas uma afirmação. Ele é o comando mais poderoso capaz de alterar a minha vibração instantaneamente. Eu comecei a perceber que cada vez que eu dizia eu sou, eu ativava um código espiritual. Cada código criava uma frequência. E cada frequência atraía uma realidade compatível. Nada na minha vida, absolutamente nada, era coincidência. Era sempre consequência. E se eu quisesse uma nova consequência, eu precisava assumir uma nova identidade. Foi então que eu fiz algo que mudou completamente a forma como eu vivo. Todos os dias, antes de qualquer coisa, eu escolhia quem eu sou. Não quem eu fui. Não quem eu achei que era, mas quem eu decidi ser a partir daquele dia. E eu falava: eu sou riqueza. Eu sou paz. Eu sou foco. Eu sou disciplina e eu sou guiada. Eu sou corajosa. Eu sou expansão. Eu sou a própria manifestação em movimento. Não foi um dia que mudou minha vida, foi o ritual. E quanto mais eu afirmava, mais a minha energia se reorganizava. E quanto mais a minha energia se reorganizava, mais minha vida começava a refletir isso. Eu percebi que tudo aquilo que eu buscava lá fora já existia dentro de mim. Só estava inativado. E foi aí que eu entendi o ciclo mais profundo da manifestação. Você não manifesta o que pede. Você manifesta o que vibra. E eu só vibro de verdade aquilo que eu assumo como identidade. Foi então que eu comecei a notar pequenas mudanças. Eu tinha mais clareza, mais coragem, mais foco. Coisas que eu adiava há meses eu resolvia em minutos. Ideias surgiam
Do nada, pessoas certas apareciam no momento exato. Oportunidades que pareciam improváveis se tornavam possíveis. Era como se o universo tivesse me dizendo: agora você está alinhada. Agora eu posso te entregar. E quanto mais eu vivia isso, mais eu entendia que a maior parte das pessoas não manifesta nada porque repetem um erro terrível. Elas querem mudar a vida, mas continuam sendo a mesma pessoa. Querem prosperidade, mas pensam e agem como escassez. Querem abundância, mas vibram medo. Querem liberdade, mas se declaram presas. Querem milagres, mas se descrevem como alguém comum. E a verdade é simples, mas exige coragem. A vida só muda quando você muda o eu sou, que te define. E foi isso que transformou tudo. Foi por isso que, um dia, eu olhei para mim mesma no espelho e disse: chega, chega do pedir. Chega de me diminuir. Chega de aceitar pouco. Chega de fugir do meu potencial. A partir daquele momento eu declarei com força: eu sou a expressão viva do poder que Deus colocou em mim. E naquele segundo, eu senti algo dentro de mim se libertar. Era como se todas as versões pequenas de mim tivessem finalmente morrido. E eu renasci. Renasci com clareza. Renasci com força. Renasci com propósito. E é por isso que eu estou gravando este vídeo. Porque eu sei que alguém, assim como eu naquele momento, está pronta para renascer também. Mas antes de irmos para a próxima parte, onde eu vou te mostrar como transformar o eu sou em manifestação física concreta e visível, que muda sua vida de verdade, eu quero que você declare algo nos comentários. Escreva: eu sou a minha melhor versão, a partir de hoje. Isso é mais que um comentário, é um decreto. E se este vídeo tocou a sua alma, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu futuro vai te agradecer por isso.